Então aconteceu que no segundo 1023º ano do governo do Jonas, o Membronita pensou, e estando a ponderar, sua mente se iluminou e pôde ver claramente. Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Sábio é o membronita que conhece os limites da própria ignorância. A sua alma está em jogo. Decidi investigar melhor o assunto. E que depois de muito conhecimento adquirir, descobre que, por fim, nada sabe. O membro fiel. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o Membro Pod, seu canal de podcast de estudo da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Vamos dar uma estudadinha aqui na participação de James Strang na crise de sucessão após a morte de Joseph Smith. Enquanto estava tendo aquela batalha ali entre Sidney Rigdon, Joseph Smith III, que não estava querendo assumir, e Brigham Young, também tinha esse outro carinha na jogada, que era James Strang. Bom, enquanto o forte ali de Sidney Rigdon era lá na Pensilvânia, o forte do Strang era ali no Michigan, Indiana, Illinois e Wisconsin. Era um recém-converso, membro novinho, verdinho ali na igreja. Foi batizado em fevereiro de 44, 4 mesezinhos antes do falecimento de Joseph Smith. Imagina, o cara estava com 4 meses de membro da igreja, já estava sendo considerado para ser aí o sucessor de Joseph Smith. Caramba, o cara era poderoso. Ele foi o elder encarregado de estabelecer a igreja ali no Wisconsin, principalmente, caso os membros fossem expulsos, forçados a abandonar a sede da igreja ali em Nauvoo, em Illinois. Para quem está perdido geograficamente, vamos dar uma olhadinha aqui no mapa dos Estados Unidos. Então lembra Nova York, lá onde Joseph Smith morava, ele encontrou as placas lá. Foi em Manchester, em Nova York. E Nova York fica ali, do lado direito, se você olhar para o mapa, no litoral direito dos Estados Unidos. Daí logo depois já tem a Pensilvânia, lembra? Lá onde o Sidney Rigdon estabeleceu a igreja dele. Aí a gente vai indo para a esquerda no mapa, tá? Lembrando que Utah é quase colado no lado esquerdo do mapa dos Estados Unidos. Então eles tiveram que meio que atravessar os Estados Unidos inteiro, lembra? Viagem para o oeste. Então tiveram que atravessar os Estados Unidos para o oeste para chegar até Utah. Mas nesse meio de caminho a gente teve bastante história da igreja aí. E se estivesse perguntando assim, em que altura mais ou menos do mapa, só para visualizar aí na mente, se a gente traçasse uma linha dividindo os Estados Unidos no meio, assim, na horizontal, é meio que na linha central mesmo que eles estão indo. Tá um pouquinho acima da linha central. Então sai de Nova York, passa pela Pensilvânia, depois tem Ohio. O que teve em Ohio? Kirtland, Kirtland foi o lugar mais especial ali de Ohio que eles passaram. Fizeram um templo, tiveram o banco que deu errado. Aí indo mais para a esquerda, chega em Illinois. Em Illinois ali que tem Nauvoo, então. Onde Joseph Smith foi o prefeito. A gente teve a casa dele lá. Então, o lugar onde a gente está falando que o James Strang estava correndo atrás, de fortalecer a igreja, caso eles precisassem sair ali de Nauvoo, em Illinois, é Wisconsin, é em cima de Illinois. Então, se em cima de Illinois tem o Wisconsin, a terrinha ali do James Strang, embaixo tem o Missouri. A gente está falando mais geograficamente falando, tá? Não temporalmente, cronologicamente, porque no Missouri eles estiveram ali em 1831, tá? Foi bem antes. Mas, indo nessa linha, tem Missouri ali embaixo. O que fica no Missouri? Lugarzinho importante também para a história da igreja. Condado de Jackson. O templo, lá onde eles falaram onde Sião ia ser estabelecida, ia ser ali. Independência. Acabaram sendo expulsos dali e tal.
Então, para ter mais uma ideia de onde a gente está no mapa, eu diria que se fosse colocar um ponto bem no meio dos Estados Unidos, eu diria que seria Nebraska, que é logo depois ali do Missouri. Então, ou seja, eles estavam ali meio que quase no centro, um pouquinho mais para a direita no mapa dos Estados Unidos. E daí, então, que eles foram lá para Utah, tiveram que atravessar aí uma boa pernada para chegar lá em Utah. Bom, membronitas situados aí dentro do mapa dos Estados Unidos para entender mais ou menos essa história. Então é isso. O pessoalzinho da igreja estava ali no Illinois, em Nauvoo, e o James Strang era responsável ali pelo Wisconsin, um pouquinho para cima do Illinois. Membrinho novo. Bom, ali no Investigações Sud, a gente vê que esse James Strang, ele possuía uma carta conhecida como a Carta de Compromisso. Ela provavelmente foi escrita por Joseph Smith no mês da morte dele, designando o Strang como o seu sucessor na presidência da igreja. Cara, eu não sabia que tinha um documento desse, não. Esse documento hoje ele está em posse da Universidade de Yale, né? Então uma universidade bacana aí. E os estudiosos que fizeram uma análise dessa carta, eles concluíram o quê? Que o carimbo do documento é autêntico, né? Um autêntico carimbo de Nauvoo ali, né? Joseph Smith era o prefeito. Olha só, cara, ela é de 19 de junho de 44. Cara, acho que Joseph ele se entregou o quê? Dia 25 de junho? Então é isso, cara, foi na semana anterior. O que me leva a crer que se Joseph soubesse então que ele ia rodar nessa, cara, se logo antes ele escreveu uma carta, será? Se essa carta for autêntica, com certeza ele seria o cara escolhido. Mas, cara, um cara tão novinho assim na igreja já chamou a atenção de Joseph. Bom, a carta estava dentro do envelope, então esse envelope ele tá com a mesma letra do documento, tá tudo certinho, como tá dando um mate ali certinho. O envelope ele foi impresso dentro de um bloco de envelopes que Hyrum Smith possuía, então tipo, é do mesmo grupo ali de envelopes de Hyrum Smith. E a escrita também bate muito com a própria escrita de Joseph Smith. Por exemplo, né, tipo, o idioma, como ele escrevia, né, a ortografia dele, o estilo, a forma que Joseph Smith desenvolvia o texto, bate muito com a realidade. Bom, um bafafá aqui também é que em outubro de 44, a mãe de Joseph, a Lucy Smith, ela se dirigiu aos membros da igreja na conferência geral. Então a conferência já acontecia em abril e outubro desde a época? Bom, a mãe de Joseph foi lá na conferência e falou: eu apoio Brigham Young. Mas, né, no ano seguinte, o jornal impresso pelo próprio Strang mostrava uma declaração que, né, teoricamente foi assinada pela Lucy Smith e por outras 3 irmãs de Joseph, atestando que a família Smith acreditava na nomeação do, né, James Strang. Bom, um fato curioso aqui é que a Lucy nunca foi para Utah, sabe aquela migração dos membros da igreja lá para Utah junto com Brigham Young? A Lucy não foi, ela ficou ali com a Emma em Nauvoo até a morte dela em 1856. Não falou mais nada aqui sobre esse impresso. O impresso é do Strang, então, né, poderia tranquilamente ser manipulado por ele. Agora a questão, se ele imprimiu isso daí e chegasse nos ouvidos da Lucy, deveria chegar provavelmente. A minha questão é, a Lucy não foi lá negar ou confirmar que ela disse isso? Tá me faltando essa informação aqui. Né? Se o pessoal falasse, o Ozzy ali do Membro Fiel faz uma publicação, ele agora apoia a Igreja de Jesus Cristo do Livro Selado. Cara, mesmo que eu não ficasse sabendo dessa publicação, alguém chegaria e me contaria, né? Ozzy, tá sendo isso aqui? É verdade isso aqui? Cara, eu ia chegar e provavelmente eu ia fazer uma publicação falando assim, cara, não tenho nada a ver com isso aí, não tô sabendo disso, eu nunca disse isso. Né, então eu tô curioso para saber o que aconteceu sobre essa publicação aí de que Lucy apoiava o Strang e o que ela tem a dizer a respeito disso.
Bom, aqui está dizendo que essa carta convenceu quem? Convenceu alguns membros proeminentes, como William Smith, que era o irmão de Joseph, John Whitmer, David Whitmer, Martin Harris, Hiram Page, John Page, William McLellin, William Marks, George Miller e uma série de outros escribas e membros da família que conheciam o estilo de Joseph Smith Jr. Todos esses apoiaram James Strang como profeta vidente, revelador e tradutor da igreja. Bom, se você é membro da igreja e utiliza o argumento de que o livro de Mórmon tem algumas testemunhas, então provavelmente ele é verdadeiro, saiba que James Strang também traduziu alguns escritos de placas de metal e 11 testemunhas assinaram juramentos de que viram essas placas e nenhuma jamais negou o seu testemunho desse acontecimento. Então, essas placas aí que o James Strang encontrou são as placas Voree, V-O-R-E-E. E então elas foram traduzidas e publicadas num livro chamado Revelações de James J. Strang e o testemunho do Livro da Lei do Senhor. Então foi publicado aí, tem as testemunhas. A gente tem até um facsímile, sabe? Alguns desenhos mostrando como que estavam os caracteres, como eram essas placas. Se você der um Google, você vai encontrar essa imagem. E também você vai conseguir encontrar esse livro The Book of the Law of the Lord, que são as revelações de James Strang. Na introdução desse livro você já lê assim, as revelações dadas de Deus por meio do profeta James J. Strang, de 1844 a 1849, juntamente com outros importantes registros, incluindo a carta de nomeação de Joseph Smith, que nomeia James J. Strang como seu sucessor, e nomeia Voree como uma estaca de Sião. Era o lugar, o nome do lugar era Voree, as placas de Voree. E olha que interessante, o James Strang ele alegou que no exato momento em que Joseph Smith estava sendo morto, ele estava a 300 quilômetros de distância de Joseph. E o que aconteceu nesse exato momento? Ele foi ordenado por anjos como profeta. Essa ordenação está ali registrada, publicada nas revelações de James Strang. Bom, a ideia de James Strang tocou bastante dos membros da igreja, porque eles foram atraídos por essa ideia de uma revelação contínua através de um profeta vivo. Joseph III não queria assumir, Sidney Rigdon falou que não tinha ninguém para substituir o profeta, só podia ter alguém para cuidar da igreja. Brigham Young não estava vindo com nenhuma revelação, provavelmente. Então a ideia de James Strang ali já está com ministração de anjos e umas placas novas para traduzir, atraiu a atenção dos membros da igreja. O próprio Brigham Young falava, ele falava, ninguém pode substituir o profeta Joseph Smith. Lá no Times and Seasons também está anunciado lá, vocês não têm mais um profeta, mas vocês têm apóstolos. Então, realmente, a proposta de governo aí do Strang estava oferecendo algo a mais. Então, olha só, cerca de 12 mil membros reconheceram essa nomeação de James Strang e se uniram a ele. Olha aqui, cara, olha a audácia. Brigham Young foi convocado ali pelo James Strang para um julgamento e foi excomungado pelo Conselho Superior ali da Igreja do Strang em 6 de abril de 1846. Não ficou bem claro aqui se o Brigham Young ele foi nessa convocação ou se ele faltou. Olha, cara, que engraçado. E o Brigham Young, por sua vez, alegou ter excomungado James Strang. Mas, aqui tá dizendo, mas nunca houve uma solicitação para a presença de Strang. Nem houve um julgamento. Eita, e olha aqui, James Strang foi baleado por dissidentes de sua igreja. Então teve membros que tinham seguido o Strang, acabaram saindo e foi por essas pessoas que ele foi assassinado, cara, em 16 de junho de 56, 12 aninhos depois dele ter assumido como profeta da igreja dele. Acabou que a igreja começou a minguar aí com esse evento e, no final das contas, foi expulsa ali para o norte do Michigan por uma multidão.
Fui dar uma olhadinha no mapa dos Estados Unidos, cara, Wisconsin é pra cima. Eles foram expulsos pra cima ali do Wisconsin. E, cara, que engraçada essa divisão territorial de estado. Porque o Michigan, ele é separado do Wisconsin com um lagão enorme. Deixa eu ver qual é o nome disso aqui. Lago Michigan, aliás. E esse pedacinho, ele tá grudado no Wisconsin. É como se fosse, né, tipo um bracinho do Wisconsin ali pra cima. Que nem gruda no Michigan, por causa desse lago enorme. Mas ele é do Michigan e não do Wisconsin. Se você abrir o mapa lá, você vai ver que engraçado que é esse negócio. Mas enfim, então eles foram expulsos ali pra cima depois da morte do James Strang. Cara, será que essa igreja ia vingar se não tivessem matado ele? Cara, ele tinha uma boa de uma carta na manga, que literalmente era uma carta de Joseph Smith dizendo que ele ia ser o sucessor. Cara, como que foi passado por cima disso? Ou o cara era um larápio sem vergonha que forjou essa carta, né? Porque teoricamente o que a gente está considerando aqui? Que essas placas aí que ele encontrou, muito provavelmente ele forjou essas placas, né? Então, também, tranquilamente, ele poderia ter forjado essa carta. E aí? Será que a Universidade de Yale não soube avaliar direito? Ou será que essa carta realmente é verídica e Joseph realmente escreveu uma carta nomeando um cara com 4 meses de igreja como o seu sucessor? E aí, o que vocês me dizem? Só avaliando o contexto que a gente conseguiu adquirir até agora, vocês acham essa carta verdadeira ou falsa? Bom, então a gente está vendo aqui, a maior parte desses membros da igreja aí, depois que ele morreu, meio que dissipou, e boa parte desses membros aí se juntaram àquela igreja reorganizada de Jesus Cristo, que é, no caso, né, que foi formada alguns anos depois pelo Joseph Smith III. Não lembra? Acho que foi em 1860, não foi? Ele resolveu, cara, não, eu vou assumir isso aqui e vamos montar essa igreja de novo. Então foi aí 4 anos, se foi em 60, foi 4 anos depois da morte do Strang. Então só lembrar também que essa igreja stranguinista aí, ela foi fundada em 44, sabe? 2 meizinhos ali depois do falecimento de Joseph. A igreja de Brigham Young, a Brighamita, foi fundada, né, oficialmente 3 anos depois do falecimento de Joseph. Dando uma olhadinha aqui em mais alguns sites para ver se eu consigo coletar alguma informação extra, no Vozes Mormons eles falam sobre o James Strang. Consegui achar aqui o nome do meio, porque às vezes ele é representado como JJ Strang. Ficou massa, né? Jesse, esse nome do meio. James Jesse Strang. E aqui encontramos algumas informações também, por exemplo, ele nasceu em março de 1813, então era mais novo que Joseph. Nasceu lá no vilarejo de Scipio, no estado de Nova York. Cara, isso aí era mais ou menos 75 quilômetros acima de Manchester, lá onde a gente já falou, Manchester, a cidade ali de Nova York. Onde está o Bosque Sagrado, ali o Monte Cumorah. O pai dele era agricultor, então ele não tinha muito acesso à educação formal, assim como o Joseph Smith, mas ele decidiu já cedo que ele, cara, eu vou querer estudar, entendeu? Não vou querer trabalhar aqui na lavoura. E conseguiu se formar, se qualificar como advogado aos 23 anos de idade. Então, no início ali dos anos 1830, ele se mudou para o condado de Chautauqua, 170 quilômetros de Kirtland. Trabalhou lá como advogado e também como ministro da Igreja Batista e também chefe dos Correios. Teve aquela crise financeira de 1837, lembra que a gente já falou sobre essa crise ali no episódio do banco Kirtland Safety Society? Então, essa crise financeira aí bateu geral. O James Strang perdeu o emprego dele de chefe dos Correios, então, né, se viu obrigado aí a mudar de ares. Então, ele saiu dali onde ele estava para buscar uma nova oportunidade aí de trabalho. Começo dos anos 40 ali ele foi para Wisconsin, né, onde inclusive era o localzinho ali onde ele conhecia bem. Parece que ele não encontrou nada de interessante por ali, foi descendo pelo rio Mississippi e
parou numa cidadezinha chamada Nauvoo, em Illinois, no começo dos anos 43, ali, 1843. Já logo em fevereiro ele conheceu Joseph Smith, fizeram uma amizade e um ano depois, ali, 25 de fevereiro de 1844, o próprio Joseph Smith batizou ele. Joseph pediu para o seu irmão, né, Hiram Smith, ordenar o James como elder e já deu uma incumbência para ele para voltar para Wisconsin, né, no vilarejo de Vory. E cara, isso aí dava mais ou menos 560 quilômetros de distância. Isso seria o quê? São Paulo, Rio de Janeiro, mais ou menos? Não dá um pouco mais até. Joseph mandou ele para lá para começar a fortalecer a igreja para aqueles arredores. E já designou ele como presidente de estaca por lá e preparar o povo, né, para uma possível imigração mormon de Nauvoo para lá. Só que que tá dizendo aí, então logo depois que James Strang foi incumbido disso daí, Joseph e Hiram foram assassinados lá, né, em 27 de junho. Cara, não sei, não tá me fazendo muito sentido Joseph Smith já ter até dito que o cara ia ser o sucessor dele. Me pareceu que isso aí não tava muito certo, não. O que vocês acham? Acho que ele ficou meio emocionado aí. Bom, mas se testemunha vale alguma coisa, o Strang conseguiu arrecadar testemunhas oculares que testificaram verbalmente e por escrito que ouviram a notícia do assassinato de Joseph, do próprio Strang, naquela mesma noite. E cara, a notícia mal tinha chegado em Nauvoo, que era ali perto, né? Nauvoo era 35 km de Carthage. Quanto mais essa informação ter chegado rápido assim lá no Wisconsin, né? Então é isso, pessoal. A história desse James Strang, ela tá forte, tá bem interessante, porque, cara, Joseph morreu, já chegou uns anjos anunciando ali, cara, você vai ser o próximo, já estamos aqui, te designando. Ele tem testemunhas para isso, tem umas placas, ele tá dizendo que ele já era o novo profeta. Tem uma carta de Joseph assinada, carimbada ali, escrita direitinho, para confirmar isso. Então, ou esse cara era um tremendo de um forjador e conseguiu uns álibis para serem testemunhas, ou realmente ele foi chamado como presidente da igreja. Agora, eu não sei se Deus ia chamar um cara para ser o presidente da igreja e dar continuidade e o cara já morrer logo em seguida e depois a igreja descontinuar, né? Não parece muito um plano bem elaborado, né? Não acho que Deus ia elaborar um plano mal elaborado. Mas é isso aí, né? Tirem as conclusões de vocês em cima das informações que a gente está coletando. Aqui, então tá dizendo, Brigham Young teve que, né? Ele foi bem cauteloso em tratar dos assuntos da igreja com esse pessoal aí que eram os opositores dele, que estavam aí na possível competição de sucessão profética de Joseph Smith. Então, aí, tá dizendo que ele foi bem cauteloso em tratar desses assuntos com esse pessoal. E tá dizendo aqui, 3 deles eram apóstolos, que eram o Lyman White, William Smith e John Page. A gente sabe que tinham 5 apóstolos ali com o Brigham Young, então outros 3 para formar 8 estavam do lado do Strang. Então faltam 4, onde é que esses 4 estavam? Então, James Strang não estava fraco, não. Ele tinha 3 apóstolos do lado dele, o bispo, né, que eles chamam de segundo bispo, George Miller, e o presidente da estaca de Nauvoo, que era o William Marks. Então, o Brigham Young, ele não teve o apoio de todos dos 12 apóstolos. Ele conseguiu pela maioria, né, então ele conseguiu o voto de aprovação pela maioria, mas assim, com uma pequena margem de vantagem. Então não foi lá, muito dos 12 apóstolos que estavam do lado dele. Mas ele conseguiu pela maioria e também conseguiram, assim, ele não conseguiu que eles aprovassem logo de cara formar a primeira presidência e tomar a frente da igreja. Mas pelo menos ele conseguiu assumir o controle administrativo. E cara, é isso, é muito engraçado. Olha só que interessante, né? A gente já falou isso anteriormente, né? Mas, né, logo em seguida, lá no próximo mês, depois que Joseph faleceu, já o jornal da igreja Times and Seasons publicou que Brigham Young falou, cara,
na igreja: a igreja não tem mais profetas, mas tem apóstolos. Que engraçado, né? Essa afirmação é totalmente diferente do que a gente escuta hoje. Ah, olha aqui, ó, uma coisa interessante sobre a personalidade do Strang, ó. Então a gente tá vendo o quê? Ele era um cara novinho na igreja, cara, quase ninguém conhecia ele. Então é mesmo de impressionar como que ele conseguiu ser um candidato forte aí, né? Então por quê? Porque ele possuía o carisma de Smith. A gente sabe, tudo bem, né? Joseph Smith foi meio pilantra e tal, mas ele tinha um carisma, assim, o pessoal admirava ele. E então, assim, ó, né, tá dizendo esse carisma que os seus competidores, que era o Brigham Young e o Sidney Rigdon, não tinham, né? Então o Rigdon era melhor ali no discurso, ele era bom no discurso, mas era meio firme demais. O Brigham Young não faço nem ideia, a gente vai estudar um pouco sobre ele, né, no próximo episódio. Mas, cara, de fato, né, o carisma, ele conta muito. Então, assim, se um cara, membro da igreja aí, novinho, conseguiu essa façanha, que o carisma dele era bom. E não duvido, cara, se ele tivesse entrado pra igreja aí uns anos antes, ele tinha grande chance, sim, de ter assumido e ter dado certo. Dado certo, eu digo no sentido de ter assumido a igreja que né, é grande hoje. E um outro ponto interessante é que, enquanto o Brigham Young e o Sidney Rigdon eles estavam articulando alguns argumentos racionais, legais, né, tipo, legalmente, quem vai assumir a igreja? Cara, o Strang já estava numa outra vibe, né, ele estava ali proclamando revelação sobrenatural, né, visita, né, angélica, placas que ele encontrou para traduzir, então é assim, bem semelhante à ideia de Joseph Smith. Bom, mas é isso, ficou esse lenga-lenga aí pra lá e pra cá, e Brigham Young cansou de Strang. Então 26 de agosto de 44, excomungou esse cara da igreja numa reunião secreta, né, dando só uma notificação pública dessa excomunhão no jornal da igreja, que era o Times and Seasons. Mas essa excomunhão não quis dizer muita coisa não enfraqueceu o James Strang. Ele tinha um cara forte também do lado dele, que era esse segundo bispo que a gente falou, né, o George Miller. Porque se o Brigham Young conseguiu assumir o controle administrativo da igreja na época, quem tinha o controle financeiro era o segundo bispo, que era o George Miller. Então, ele tinha o cara do financeiro do lado dele. 3 apóstolos e um monte das testemunhas ali do livro de Mormon, né? O David Whitmer era testemunha, Martin Harris, Hiram Page, todos esses caras estavam do lado do Strang. John Whitmer, um outro carinha também que era ex-membro da primeira presidência, que era o John C. Bennett. Esse John C. Bennett, cara, eu acho que esse é o cara que Joseph acusou. A gente vai falar um pouco mais sobre o Orson Pratt. Ele foi pra missão. Diz a história que Joseph deu em cima da mulher do Orson Pratt, e daí ela não quis, tal, e daí ela acusou o Joseph de ter dado em cima dela, e o Joseph acusou ela de ter tido um affairzinho ali com o John C. Bennett. Eu acho que é esse cara. Que daí ele foi expulso da igreja e tal. Então, esse cara aí tava do lado do Strang também. Poxa, e apoio forte também que o Strang conseguiu, o único irmão de Joseph Smith que estava vivo, que era o William, estava do lado dele. Boa parte da família Smith estava apoiando ele. Porque é isso, né? Joseph III não queria assumir, alguém tinha que assumir. A Emma odiava o Brigham Young, então estavam apoiando o Strang. Bom, ainda estamos ali no Vozes Mormons. Então eles falaram ali, ó, que essas placas que o Strang encontrou foi em setembro de 1845. Então, um ano e pouquinho ali depois da morte de Joseph, depois dele assumir, ele falou, ó, encontrei umas placas enterradas aqui, vamos dar uma olhada. Então o que está dizendo, diferente de Joseph, que ele encontrou as placas sozinho, né, meio que ninguém estava olhando, o Strang falou, não, vamos todo mundo cavar para encontrar essas placas, preciso de álibi para encontrar as placas que eu acabei de enterrar. As placas eram de latão, foram encontradas, levaram até o Strang, que prontamente já começou a traduzir aquilo ali e falou que era o testemunho final de um antigo profeta, né, americano índio, né, que profetizou sobre a restauração do evangelho e a coligação dos santos naquela região. Cara, eu tô vendo aqui, eu acho que ele chamou a igreja dele de Sud também, era o mesmo nome. Daí tá dizendo que ó, a igreja dele cresceu, teve um bom tanto de membros.
Ó, outro fato interessante dele é que em 1848, então, ele publicou uma visão. Nessa visão ele falou que a ilha de Beaver, que era ao norte do lago Michigan, provavelmente é lá para onde eles fugiram depois, né? Que eles foram expulsos da onde eles estavam, no Wisconsin. Pera aí, tô vendo ali no mapa, tá bem no meinho ali do lago Michigan mesmo. Então ele fez uma profecia, que ele recebeu uma visão de que os membros deveriam se encontrar lá, nessa ilha, que lá seria a Sião. Mais ou menos o que Joseph tinha feito com Independence, ele fez com essa ilha Beaver. E depois, né, o Brigham Young fez com Utah. Bom, então a gente sabe que o James Strang ele não conviveu muito tempo com o Brigham Young, né? Foi um pouquinho de tempo ali que ele chegou, então ele não conhecia muito, né, 100% todas as doutrinas e práticas secretas do mormonismo. Então, por exemplo, ele repudiava essa ideia da poligamia, também não gostava dessa ideia do Conselho dos 50 que Joseph Smith estabeleceu, ou, por exemplo, esses Danitas ou a Legião de Nauvoo, que eram esses exércitos particulares. Ah, mas chegou a hora da fofoca aqui. Então, ó, ele negava essa ideia da poligamia, né? Inclusive, ali no começo, né, ele chegou a excomungar o John Bennett e o William Smith por conta de estarem praticando a poligamia. Cara, ele expulsou 2 caras fortes aí da igreja dele. Mas só que daí depois ele começou a se acostumar com a ideia, cara. Pareceu que, essa ideia da poligamia aí é interessante, cara. Então ele começou a praticar secretamente a poligamia com uma jovem de 19 anos, a Elvira Elisa Field. Isso aí nem era tão depois, foi em 1849. 44 ele assumiu, e em 5 aninhos ele já achou a ideia interessante. Oxe, olha só esse rolê aqui. Olha aqui, ó, o que tá dizendo. Por 1 ano, Strang a disfarçava, né, a Elvira, de menino e a introduzia, seria tipo, apresentava, né, como seu primo. Olha só, ele apresentava ela como primo, falava, esse aqui é meu primo, tal, e levava ela nas suas viagens. Até que se tornou impraticável escondê-la na ilha e Strang passou a abraçar a poligamia abertamente. A mesma história de Joseph, né? No começo ficou meio mocadinho, secreto. Depois falou, não, é isso aí mesmo. E como é que fica daí com os caras que foram excomungados? Cara do céu, que vacilo. Já começou, já 5 anos de igreja, já começou o vacilo? Aliás, o vacilo já começou quando ele falou que os anjos desceram e ele achou umas placas, né? Na minha opinião. Então aí ele começou a perder uns membros da igreja. Então tinha uns membros da igreja que estavam lá com o Brigham Young, que já tinham saído da igreja na época de Joseph ou de Brigham, por causa dessa situação aí de poligamia. Chegaram na igreja do Strang, estavam legal, né, bacana, e de repente, cara, tá de sacanagem? Esse negócio da poligamia agora começou aqui também. Aí esse pessoal ficou meio sem religião, criaram umas organizações deles, até o filho de Joseph Smith assumiu, o Joseph III, né? A gente sabe que ele era realmente contra a poligamia, a mãe dele também incentivou bastante a ser contra. Então daí meio que esse pessoal aí que não curtia a poligamia, que estava tentando se encontraram aí na igreja reorganizada do Joseph III. Aí com essas ideias aí de poligamia, né, algumas alterações que ele fez aí na igreja, os vizinhos não mormons, né, o pessoal ali que habitava os redores, começaram a não gostar, que história é essa? E também começou a perseguição, igual aconteceu com Joseph. E outra coisa também que incomodava os habitantes locais que não eram mormons, é que essa comunidade mormon era forte, né, tinha bastante gente, mesmo com o Strang ali. E ele usava do poder religioso que ele tinha para exercer um poder econômico, político, ali, né, social, na região onde ele habitava. Por exemplo, né, ele podia manipular as leis para favorecer os mormons. Então, se os caras estão vivendo poligamia e estão fazendo leis para favorecer eles próprios, começa a incomodar, sim. E aí começa a história a se repetir, né? Então começou a ter ressentimento, evoluiu para um ódio, depois já começou a retaliação, violência, e aí é que eles foram expulsos da região. Então teve disputa entre mormons e não mormons. Por exemplo, né, membro da igreja ia para o correio, né, ia para o mercado, ia para algum comércio, apanhava na rua.
eles saíam de casa, saqueavam a casa deles. Aí teve a festividade ali de 4 de julho, que daí alguns não-mormons se juntaram para expulsar os mormons e foram recebidos a tiros ali de canhões que o Strang tinha. Tá falando aqui, ó, provavelmente da batalha de Nauvoo, que contrabandearam para a ilha. Então provavelmente eles já estavam aqui na ilha. Aí, enfim, James Strang ele foi condenado, foi para a corte, né, por conta desses ataques aí. Mas daí aqui tá dizendo, ó, diferente de Joseph Smith, que ele geralmente fugia de estado para estado, o Strang foi para a corte, e como ele tinha um carisma muito bom, tinha um treinamento jurídico, já que ele, né, foi formado como advogado, tinha uma oratória bacana, então ele conseguiu se defender legal, e ainda, além disso, né, por conta dessa notoriedade que ele teve ali, conseguiu a simpatia do pessoal e se elegeu como deputado estadual ali do Michigan. Aí, ó, mesma história se repetindo, né? Entrou pra política, usando de exército particular. Tô vendo aqui, ó. Mas antes dele conseguir assumir o mandato, ele foi impedido de tomar posse pela moção parlamentar, que é similar ao Congresso Nacional. Inclusive, olha só que interessante, o Congresso Nacional impediu o mandato também de 2 pessoas, né, meio século depois, que seriam os 70 B.H. Roberts, olha o B.H. Roberts aqui, e também o apóstolo Reed Smoot. Provavelmente impedindo personalidades religiosas de entrar para a política. Mas não adiantou muito não. Ele conseguiu aí pelo carisma, oratória, conseguiu vencer e enfim, conseguiu assumir no final das contas. Tá dizendo aqui que ele fez um bom trabalho, o pessoal gostou do trabalho dele ali como parlamentar e até conseguiu se reeleger com facilidade em 1855. Aqui, ó, tá dizendo que ele começou a ganhar inimigo porque ele era um forte opositor do comércio de bebida alcoólica. Então, enquanto alguns ganhavam grana aí com venda de bebida alcoólica, né, e inclusive, né, tipo, é contrário a Joseph Smith e Brigham Young, que também participavam aí dessa questão, apesar de terem dado a palavra de sabedoria, não tinham nada contra a produção de bebida alcoólica. O Strang não, o Strang ao contrário, ele era um grande opositor. Com isso ele conseguiu inimigos, somando aí com os inimigos por conta da poligamia e outras coisas. Entre outras coisas também que, ó, ele ordenava mulheres ao sacerdócio, ele estava dizendo que as mulheres tinham que usar uma certa roupa aí, as mulheres ficaram meio boladonas, não gostaram da ideia. Ele se casou com mais 4 esposas, mas um dos maiores ressentimentos aí que tiveram contra ele foi as técnicas de punição, sim. Ele usava açoite, membro da igreja podia ser excomungado ou açoitado. Então teve um carinha ali chamado Thomas Bedford, que ele foi açoitado por causa de adultério, e teve um outro cara também chamado McCulloch, que foi excomungado por conta de embriaguez. Eles se juntaram com outro cara chamado Alexander Wentworth e J. Atkin para se vingar dessa humilhação pública aí. Só que assim, ao contrário de Joseph Smith, que tinha um monte, né, de guarda-costa, exército e tudo, o James Strang se recusava a ter guarda-costa ou segurança particular, mesmo sabendo que, né, tinha um monte de gente querendo matar ele. Então, em junho de 56, né, o James Strang ele foi encurralado por esses 4 aí que eu falei e levou 3 tiros, 2 no rosto, 1 no abdômen, e ficou agonizando por 3 semanas até a morte dele. Morreu em 9 de julho, aos 43 anos de idade. E olha só que interessante, esses 4, né, que mataram o Strang, eles estavam ali perto do navio de guerra USS Michigan. Então, assim que eles assassinaram o Strang, eles correram aí pro barco, né, o capitão do barco ele acolheu eles, né, não quis entregar, né, enfim, tentando preservar a vida deles. Acabou que eles foram levados então para a ilha Mackinac. Foram, né, julgados e multados em 125 centavos. Isso é o quê? $1,25?
e foram liberados, sendo recebidos por calorosas congratulações e adulações dos não-mormons locais. Bom, enquanto o Strang agonizava, né, porque ele não morreu de imediato, né, então ele se recusou a nomear um sucessor. Ele afirmou que se ele fosse ter um sucessor, que deveria ser escolhido assim como ele foi, né, por revelação divina. Então o pessoal, a população ali da ilha de Beaver tava já, cara, esse cara não morre nunca, cara. Estavam cansados, cara, não esperaram o cara morrer e falaram, não, vamos expulsar esses mormons daqui. Expulsaram os mormons, assim, saquearam tudo, sabe? Os mormons foram empurrados para um monte de barco improvisado para fugir da ilha, para ir embora com o que tivesse no corpo. E acabou aí que esses membros da igreja dele aí foram espalhados. Cada um foi pro seu canto, cada um foi para casa de amigo, familiar, parente. Meio que perderam tanto a questão ideológica quanto geograficamente. Estavam espalhados aí pelo mundão. Mas teve um grupinho que rumou para Vory, que era aquele lugar inicial ali deles, das placas até. Então, pelo que o site está dizendo aqui, sim, essa igreja dele também tem o mesmo nome da igreja de Brigham Young, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, e inclusive tem esse nome legalmente registrado. Que engraçado. Está dizendo que existe até hoje. Eles reconhecem o Livro de Mormon e o Livro da Lei do Senhor, que é o livro do James Strang, como obras padrão, e contam com nada mais que 300 membros registrados, 300 membros. Tem mais um tantinho aí de membro que segue os ensinamentos do James Strang, mas eles meio que se separaram dessa enorme igreja de 300 membros ali na década de 1960. Tá dizendo aqui que também alguns desses membros acabaram indo para Utah, se juntaram com a outra igreja ali de Brigham Young, mas que realmente desse grupo majoritário ali que seguia o James Strang, a maior parte realmente migrou para a igreja reorganizada de Joseph Smith III. Mas ainda antes de finalizar nosso episódio, como que foi o impacto de James Strang na igreja de Brigham Young? Tem uma revelação, tem duas revelações interessantes, uma de Brigham Young e a outra de Orson Hyde, em abril de 1846. Então, a de Brigham Young foi de janeiro de 46 e ele disse assim: assim diz o Senhor a Reuben Miller através de Brigham Young, que Strang é um homem iníquo e corrupto e suas revelações são tão falsas quanto ele. Portanto, desvia-te da sua tolice. Então, isso foi o que Brigham Young falou sobre ele. E em abril de 46, então, o Orson Hyde tava dando um discurso, cara, tá me parecendo que era um discurso na conferência. Ele falou, cara, eu fui, levado ao Espírito a falar para vocês um pouco sobre as pessoas que almejam o mal, que querem ganhar poder, desviar o rebanho de Deus. Então ele cita, sim, o James Strang no discurso dele. Ele fala, eis que James Strang, ele tá falando como se fosse Deus falando para ele, eis que James Strang amaldiçoou o meu povo por seu próprio espírito e não pelo meu. Nunca, em qualquer momento, apontei aquele homem iníquo para liderar meu povo, nem pela minha própria voz, nem pela voz de meu servo Joseph Smith, nem pela voz de meu anjo, mas ele tentou enganar e Satanás o ajudou. E ele é um homem iníquo, assim como Judas, que traiu o Senhor. Bom, o discurso dele é grande, do Orson Hyde, e basicamente ele fala como se, eu recebi uma revelação do Senhor, vou falar para vocês o que o Senhor disse. Então ele falou meio que nas palavras do Senhor dentro do discurso dele. Olha outra coisa interessante que eu tô vendo aqui, uma pessoa que apoiou, reconheceu James Strang como o sucessor do profeta, foi Oliver Cowdery, Não sei se ele estava lá junto com o grupo, provavelmente não. Tá dizendo que Oliver Cowdery foi estudar direito em Tiffin, Ohio, e se destacou na política local, e depois da morte de Joseph, ele reconheceu James Strang como o sucessor. Mais uma curiosidade aqui, James Strang também tinha as pedras de vidente dele para traduzir as placas de metal. Mas é isso aí, pessoal, que eu consegui coletar sobre o James Strang. Eu não fazia ideia, eu sabia que tinha esse cara, James Strang. Como membro da igreja, não tinha ouvido falar sobre ele, eu ouvi depois que eu saí. Mas também, o mínimo, eu sabia só que ele foi um candidato a sucessor e tal, mas não sabia de muita coisa. Então,
Fica aqui nosso episódio, a gente vai ficando por aqui e até a próxima!